Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me guie, me ilumine. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ele, nossa Mãe, Maria Santíssima. Então nós estamos aqui hoje para explicar para você o que é a consagração a Nossa Senhora, né? A escravidão de Maria, a consagração total de vida a Jesus por meio de Maria. São todos esses nomes que nós já ouvimos falar, né? Da consagração. E muitas pessoas não sabem o que é essa consagração, às vezes não sabem o que tem que fazer para se consagrar e às vezes não tem nem noção da importância dessa consagração. E é isso que a gente veio hoje explicar para você. Essa devoção, ela começou com um santo, que é considerado o doutor da igreja, São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu esse livro aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse é o nome do livro. E nesse livro, São Luís de Montfort vem explicar para nós a importância dessa consagração, dessa verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E na verdade é uma verdadeira foi engraçado, né? Mas enfim, é uma catequese para que você entenda quem é Nossa Senhora de fato, qual a importância dela na nossa vida. Então é um livro recomendado para todos os católicos, até para os não católicos, né? Para que conheçam verdadeiramente a Santíssima Virgem. A consagração a Nossa Senhora, muito antes de São Luís de Montfort escrever esse livro, já foi ensinada pela própria Igreja. Já é de costume, né? Desde muito tempo, que no batismo o padre sempre consagra as crianças a Nossa Senhora depois do batismo. Algumas até têm duas madrinhas, a madrinha de batismo e a madrinha de apresentação, de consagração, né? Então, por que a igreja consagra a criança a Nossa Senhora depois do batismo? Porque o batismo, ele nos ensina que, a partir daquele momento que nós somos batizados, que recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, nós devemos ser imitadores do Cristo, dar continuidade à vida de Cristo aqui na Terra, ao que Ele ensinou, a sermos a luz do mundo. E o próprio Jesus foi o primeiro a aceitar Nossa Senhora por sua mãe, a querer tê-la como mãe. Foi aquele que obedeceu a ela em tudo. E foi ele que, nos pés da cruz, a entregou como mãe para toda a humanidade. Por isso que a Igreja já ensina a todos nós a nos consagrarmos a Nossa Senhora. Mas, qual é a diferença dessa consagração que se faz no batismo a Nossa Senhora, daquele hábito que nós já temos, né, de toda vez que rezamos o terço, cantarmos a consagração a Nossa Senhora, para essa consagração que São Luís de Montfort nos ensina? Muitas pessoas falam assim: não, mas eu já sou consagrada a Nossa Senhora, já me consagrei no batismo, minha mãe já me consagrou a Nossa Senhora, eu não preciso fazer essa consagração. Então, qual é a diferença? A consagração que foi feita no seu batismo, ou por seus pais, alguém já um dia te consagrou a Nossa Senhora ou você próprio, é válida, com certeza, e muito. Mas essa devoção que São Luís nos ensina, vou fazer uma comparação para você entender. É como se fosse o sacramento do batismo e o sacramento do crisma. O que acontece? No batismo, os seus pais falam: você é pequeno ainda, não tem uma maturidade na fé, e eles levam você, batizam você e fazem um compromisso com Deus de que até você crescer, eles vão te ajudar a crescer na fé e na igreja, nos mandamentos, a seguir o caminho de Cristo. Quando
jovem, vai ser crismado, não é que ele não recebeu o Espírito Santo no batismo, ele recebeu sim, mas a crisma é uma confirmação. Então ele vai de livre e espontânea vontade, agora já com uma maturidade, com um entendimento maior, ele vai dizer a Deus que ele quer realmente confirmar esse Espírito Santo em si, que já foi recebido antes, e a partir daquele momento ele assume uma missão na igreja, né? Um apostolado, uma pastoral, ele vai trabalhar para o reino. A consagração que São Luís de Montfort ensina é um aprofundamento, é uma intimidade maior que você vai ter com Nossa Senhora e com o próprio Jesus. Não que a sua consagração não tenha sido válida, mas essa consagração que ele ensina é uma entrega total da sua vida. Quando nós fazemos a consagração, que nós costumamos cantar, a gente fala assim, né? Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração. Então a gente está fazendo uma consagração do nosso corpo, uma consagração exterior nossa, a Nossa Senhora, como eu já disse antes, que é muito válida. Mas essa consagração que São Luís nos ensina, ela é mais profunda. Você vai ter uma intimidade tão grande com Nossa Senhora que você vai entregar para ela não só os seus olhos, seus ouvidos, sua boca, mas você vai entregar tudo. Tudo mesmo. Tudo aquilo que é seu. Todas as pessoas que você ama, todas as pessoas da sua família, todas as pessoas que fazem parte da sua vida, todos os seus bens materiais, o seu trabalho, o seu estudo, os seus sonhos, os seus dons, a sua vocação e tudo que você é, todo o seu corpo e também interiormente sua mente, seus sentimentos, suas atitudes, até os seus pecados você vai entregar para Nossa Senhora. Tudo o que é seu. Essa é a diferença. E o que é necessário fazer para essa consagração, né? Antes de eu falar do que é necessário, eu esqueci de falar uma coisa importante. O Catecismo da Igreja, eu vou ver se eu acho aqui o parágrafo, ele nos ensina o significado da palavra consagrado, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é, da importância dessa consagração, está no parágrafo 901 do Catecismo da Igreja. Então, a palavra consagração significa tornar sagrado. Pegar algo e aquilo vai se transformar em algo sagrado. Consagrado. Tornar algo sagrado. Ou seja, aquilo que é sagrado é tudo aquilo que é dedicado ao serviço de Deus, para a honra e glória de Deus. Então, quando eu faço uma consagração de vida, o que eu estou querendo dizer para Deus? O que vai acontecer na minha vida? Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu fizer a partir do momento da minha consagração vai ser para a glória de Deus. Desde as coisas mais simples às coisas mais extraordinárias que você fizer. Quando você faz essa consagração de vida à Nossa Senhora, tudo que você fizer, desde os seus atos mais simples, o seu acordar, o seu piscar de olhos, o seu respirar, o trabalho doméstico, tudo que você faz, escrever, ler, trabalhar, falar, estudar, tudo Nossa Senhora vai usar para a glória de Deus e para o bem das almas. E isso o Catecismo da Igreja nos ensina aqui, como eu falei para vocês. Os leigos, em virtude da sua consagração, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito Santo produzir neles frutos. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, até o sono, viu? Até o descanso. Se praticadas no Espírito Santo, e até mesmo as provações da vida, ou seja, as dificuldades, os problemas que você enfrentar, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus. Hóstias que são oferecidas ao Pai como um sacrifício ao Senhor. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo
prestando a Deus, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Então imagina, tudo que você fizer vai ser para Deus. Uma coisa que tem gente que não entende é que essa consagração à Nossa Senhora, ela não tem nada a ver com vida religiosa, né? A consagração, ela é para todos. Ela é para crianças, jovens. Crianças, a gente sempre fala que a criança tem que ter uma certa maturidade, né? Pelo menos que ela tenha feito a primeira comunhão. Então, crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, idosos. E em todas as vocações. Para o Papa, para os bispos, sacerdotes, religiosos, leigos consagrados, celibatários, diáconos e também os leigos normais, o povo de Deus, para você que é casado, que é mãe, que é pai de família, que é estudante, é para todo mundo. E foi Nossa Senhora, anos mais tarde, que pediu que todos se consagrassem a ela. Então, qual é a importância final dessa consagração? É só porque eu vou dar toda a minha vida para Deus e tudo que eu fizer vai ser para a glória dele? Isso já é um grande motivo para você pensar em se consagrar totalmente a Nossa Senhora. Imagina, tudo que você fizer, Nossa Senhora vai poder usar para salvar as almas. Nossa Senhora pede, meus filhos, me ajudem a salvar as almas. Me ajudem a salvar os pecadores. E quando você se consagra, você vai estar dando essa liberdade para que Nossa Senhora possa usar a sua vida, seus dons, seus trabalhos para a salvação do outro. E também para a sua salvação, porque ela promete que aquele que se consagra a ela não se perderá. Mas também nós precisamos entender que Nossa Senhora mesmo pediu essa devoção. Não foi algo inventado só por São Luís de Montfort, ele foi um instrumento. Mas Nossa Senhora pediu que todos se consagrassem a ela. E por quê? Como eu falei antes, também pela salvação das almas, também para a glória de Deus, mas Nossa Senhora ainda fala mais. Eu sempre dou o exemplo da Arca de Noé. O que aconteceu no tempo do dilúvio? Deus mandou construir uma arca e pediu que Noé falasse ao povo que entrasse na arca. Mas as pessoas não acreditaram. E quem entrou na arca só foi Noé, sua família e os animais. O que aconteceu? Veio um grande dilúvio. E só aqueles que estavam na arca é que se salvaram. Nossa Senhora fala nas suas mensagens que o seu coração imaculado é o grande refúgio que ela deseja que nós estejamos nele. É a arca da salvação. Nossa Senhora é a arca da aliança. É muito maior do que a arca de Noé, né? Então Nossa Senhora o coração dela é esse refúgio seguro que ela deseja que todos nós estejamos nele. Porque ela diz que quem estiver com ela, quem estiver no seu coração imaculado, não perecerá. Mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vendo, essas coisas tão terríveis que estão acontecendo, coisas ainda piores virão. Mas a Senhora promete que aqueles que estão com ela não perecerão. E caso você acabe perecendo, morrendo no meio do caminho, por conta dessas coisas que vão acontecer, se você estiver com ela, você terá no céu o mérito de um mártir. Olha que coisa, né? Mas então, como eu faço para entrar nesse refúgio, no coração imaculado de Maria? Qual é a chave para abrir o coração de Nossa Senhora? É justamente a consagração a ela. São Luís de Montfort, quando ele escreveu esse livro, ele fez uma profecia que nos últimos tempos se levantaria um grande exército da Santíssima Virgem, e seria esse exército que defenderia a fé, que não deixaria a devoção à Santíssima Virgem acabar, que não deixaria a devoção ao Santíssimo Sacramento acabar, que não permitiria que a apostasia tomasse conta dos corações. E esse exército seriam esse grande número de pessoas que iriam começar a se consagrar a ela. Essa consagração é como se fosse um alistamento. Sabe o exército que faz o alistamento? Quando você se consagra a Nossa Senhora, você se alista para fazer parte desse grande exército. E um dos maiores deveres de um consagrado é esse: defender a honra da Mãe de Deus, defender os direitos de Deus,
a igreja, os mandamentos, os sacramentos da igreja, defender a fé e não deixar que ela acabe, principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Por isso que hoje vocês veem muitas pessoas se consagrando, muitas pessoas falando de consagração, muitas comunidades fazendo formação, fazendo vídeos, falando. Tem gente que fala assim, nossa, agora virou uma moda na igreja, esse negócio de consagrar. Né? Até tem gente que acha que os consagrados querem se aparecer. Mas não é uma moda, é uma profecia de São Luís de Montfort. Ele disse que isso ia acontecer. E se esse vídeo chegou até você, é porque Nossa Senhora está te chamando também para se consagrar a ela e fazer parte desse grande exército. Falando um pouquinho mais do tratado para vocês, o que aconteceu com esse livrinho aqui? Foi o último livro que São Luís de Montfort escreveu. Ele escreveu muitos livros, né? E esse aqui ele escreveu num caderno. E no tempo, quando ele morreu, ele mesmo diz aqui no livro que o demônio ele ia fazer uma grande investida para fazer esse livro desaparecer, para que as pessoas não tivessem conhecimento dessa devoção e não se consagrassem a Nossa Senhora. O que aconteceu? Depois que São Luís morreu, veio a Revolução Francesa e aí eles começaram a invadir as igrejas, os conventos e começaram a queimar, a dar fim em todos os livros religiosos, em todos os manuscritos, para que realmente acabasse a fé, né? Só que como esse escrito de São Luís estava num caderno, lá dentro de um baú, eles não deram importância. E ele não foi queimado, mas ficou lá, né? Abandonado, porque tudo foi destruído, igrejas foram demolidas, conventos, muitos foram expulsos. Então ficou lá no esquecimento. Esse livro ficou por 130 anos no escondimento. São Luís ele escreveu esse livro agora eu acho que eu perdi o lugar onde eu coloquei. Eu acho que foi, não, em 1842 acho que ele foi encontrado, mas o livro em que ele foi escrito eu não coloquei aqui. Em 1712 ele foi escrito, 1712, olha quanto tempo faz. Isso é em 1842 é que ele foi encontrado depois. Para vocês terem uma ideia como o demônio não queria realmente que essa devoção fosse conhecida. E muitos santos da igreja fizeram essa consagração, se você não sabe. Santa Teresinha, Santa Dina, São Pio X, São Padre Pio e o Papa João Paulo II. Esse livro de São Luís de Montfort era o livro de cabeceira de João Paulo II e ainda era o lema dele de papado. Totus tu, Maria, todo teu, Maria. Ele fez essa consagração a Nossa Senhora também. E o que eu preciso fazer então para me consagrar, né? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ler o livro. Se você não tem condição de comprar o livro, né? Ele na internet, ele é bem acessível, tem várias. Eu estou mostrando esse aqui para vocês, mas ele tem várias edições. Tem uns que são menorzinhos, uns que são maiores. Por isso que muda a capa também, de acordo com a editora. Mas você pode encontrar muito fácil nas livrarias católicas e também pela internet. Caso você não tenha como comprá-lo no momento, eu recomendo que você compre. Mesmo que você não compre agora, mas se você tiver oportunidade mais para frente, compre. Porque ele é um livro que vai te acompanhar, um livro de cabeceira. Ele nos ensina muito sobre Nossa Senhora, traz muitos ensinamentos e é bom você sempre estar lendo ele, renovando o conhecimento, né? E aprofundando a sua devoção a Nossa Senhora. Até mesmo porque ele tem as orações no final, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas caso você não tenha como comprar, não se desespere. Existe uma versão em PDF, na internet também, você põe lá no Google, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem em PDF, você acha ele completinho para você baixar no seu celular, no seu computador, tranquilo para você ler. E para quem tem dificuldade de leitura, também no YouTube tem um audiobook. Tem lá o pessoal que gravou, né, direitinho o tratado, dividido em vários por capítulos, dá para você escutar
capítulo por capítulo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o tratado, porque aqui você vai entender o que é essa verdadeira devoção, quem é Nossa Senhora, por que nós temos que ter devoção a ela, e você vai compreender, aí sim você vai compreender a consagração mais profundamente, que eu estou dando uma resumida, tá? Depois que eu ler o livro, o que eu tenho que fazer? Você precisa se preparar. Então, existem 33 dias de preparação para fazer essa consagração. Você pode também estar lendo o livro ao mesmo tempo que você está rezando as orações para se consagrar, tá bom? Pode fazer simultaneamente. Então, existem esses 33 dias de preparação e para que eles servem? Então, primeiro começa com 12 dias. Os 12 primeiros dias, que eles chamam de 12 dias preliminares, as orações são empregadas para nós nos desapegarmos do mundo. Então, como assim desapegar-se do mundo? Desapegar-se das coisas mundanas, né? Nós não podemos apegar a criaturas, a coisas, pessoas, a nós mesmos, a nossa vontade. Então, isso tudo também no livro São Luís de Montfort vai nos ensinando. Aqui, esse vídeo não é para aprofundar os exercícios espirituais que nós temos que fazer para se preparar, eu só estou dando uma breve explicação. Então, os 12 primeiros dias para você se desapegar do mundo. Depois vai vir a primeira semana, né? A primeira semana tem as orações da primeira semana. Nos 12 primeiros dias você vai rezar o Ave Maria Stella e o Veni Criador Espírito, que tem aqui no livro, mas também se você procurar aí na internet você acha com tranquilidade. Tem vários vídeos também no YouTube que tem todas as orações para você fazer durante os 33 dias. A primeira semana vai ser para você ter o conhecimento de si próprio. A segunda semana, para que você tenha maior conhecimento da Santíssima Virgem. E a terceira semana, para que você tenha maior conhecimento do próprio Jesus. O que mais tem que fazer, irmã? Ler o livro, fazer as orações. Você vai precisar se confessar e participar da missa para que você faça a sua consagração. Então, esses 33 dias tem que ser 33 dias antes, né, do dia que está marcado a sua consagração. A consagração sempre deve ser feita no dia de Nossa Senhora. Qualquer Nossa Senhora, né? Nós estamos aí nos preparando uma turma para o dia 8 de dezembro. Então, nós já começamos agora dia 1º os exercícios espirituais, até um pouquinho antes, porque acontece de pessoas esquecerem de rezar, de não conseguirem rezar, e às vezes faltam algumas orações e aí a gente já deu uns dias a mais, caso alguém se perca no caminho, para que tenha ainda um tempo para conseguir fazer todas as orações até o dia 8 de dezembro. Vou explicar já para você. É um pouco difícil fazer esses exercícios espirituais porque muita gente tem dificuldade, esquece, não consegue rezar, acontece um monte de coisa no dia e não consegue rezar, dorme quando está rezando. Mas isso tudo já é o próprio demônio que às vezes impede você, que não quer que você se consagre. Então eu falo que você não resista, insista, reze. Se você perdeu um dia, no outro dia você reza 2 vezes, compensa os dias que você perdeu. Mesmo chegando no dia da consagração, se consagra, faz um propósito com Nossa Senhora, continua rezando os dias que você perdeu, mas não deixe de se consagrar e não deixe de rezar. Tem que se confessar, como eu já tinha falado, e também fazer a consagração num dia dedicado à Santíssima Virgem. Se aí na sua cidade você não tem um grupo de pessoas que dão essa formação da consagração, ou uma turma que quer se consagrar, não tem problema, você pode fazer sozinho. Você precisa falar com o seu padre, né? Explicar que você quer se consagrar a Nossa Senhora, apresenta o tratado para ele, e muitos padres conhecem, né, já essa devoção. E a primeira vez, quando você for fazer a primeira vez, você tem que participar da missa, comungar e fazer essa consagração diante do sacerdote. Tá bom? Isso é muito importante. Nos outros anos, você sempre renova a sua consagração. A cada ano, a gente sempre renova. Se possível, na mesma data que você se consagrou. Caso isso não seja possível, tudo bem, mas procure a cada ano você renovar.
Quando você for renová-lo, o que você precisa fazer? Tem que rezar as orações? Tem. Reza as orações, confessa, participa da missa, mas agora não tem mais a necessidade de você fazer diante do sacerdote ou publicamente, porque você já fez a primeira vez. Então, caso você não possa fazer isso, como eu já expliquei, não tem uma turma aí de consagrados que todo ano fazem aquela missa especial de consagração, você não tem problema, você comunga, depois da comunhão você vai diante do Santíssimo e renova a sua consagração. Outra coisa que tem que fazer também, tem a folha da consagração, né? Aqui no tratado, no final do tratado, ele vai apresentar para nós a oração da consagração. Não é simplesmente a gente ir lá no nosso e falar que se consagra, não, existe uma fórmula de consagração. E o que você vai fazer? Você vai pegar uma folhinha com a sua própria letra e você vai escrever, copiar essa consagração e vai levar no dia. E aí você vai ler a sua consagração, como eu falei, diante do sacerdote. No final, você assina e o padre também assina. Por que é importante eu escrever, irmã? Porque é como se você mesmo estivesse falando para Nossa Senhora, fazendo uma carta de próprio punho que você quer, de livre e espontânea vontade, se entregar a ela. As pessoas que têm dificuldade com leitura, com escrita e não têm condição de escrever, não tem problema. Você, na internet também tem a fórmula pronta, você pode imprimir, mas é importante que pelo menos você consiga assinar. Né? Mesmo que você não consiga assinar o nome todo, mas faz alguma coisa lá para dizer que você quer de livre e espontânea vontade dar a sua vida a Nossa Senhora, tá bom? Pode ser até digital, de repente, né? Não sei, pensa em alguma forma, mas que você possa fazer esse gesto para Nossa Senhora. No dia também da consagração, a gente sempre dá um presente para Nossa Senhora, que é uma penitência. Pode ser um sacrifício, uma penitência, um jejum, pode ser você não comer algo que você gosta, oferecer qualquer tipo de sacrifício, ou também você pode fazer uma boa caridade. A vela também é importante no momento da consagração, porque você vai renovar as promessas do seu batismo também. Vai renunciar ao demônio, vai renovar as promessas do batismo e vai se consagrar a Nossa Senhora. Tá bom? Então, resumidamente, é assim que funciona a consagração. E depois, a cada ano, como eu falei, você vai renovando a sua consagração. Para terminar, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não posso ir direto a Deus, né? Por que eu preciso me consagrar a Nossa Senhora? São Luís de Montfort, você precisa ler o tratado, porque no primeiro capítulo ele já ensina que a devoção à Santíssima Virgem não é uma opção, ela é uma necessidade. Mas por que ela é uma necessidade? Aí eu convido você a assistir o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou explicar para você por que Nossa Senhora não é uma opção, mas é uma necessidade na nossa vida cristã. Mas, só para você entender, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único que pode ser o mediador entre o Pai e nós. Mas e para eu chegar até Jesus? Então, daqui a gente pode pegar um exemplo assim. Jesus é o caminho, mas tem vários meios que eu posso caminhar nesse caminho. Por exemplo, se eu vou daqui para outra cidade, existe uma única estrada, mas existem vários meios de transporte. Eu posso ir caminhando nessa estrada a pé, eu posso ir caminhando nessa estrada de bicicleta, de cavalo, de ônibus, de moto, de carro. Todos os meios de transporte vão me levar para aquele determinado lugar que eu quero chegar, naquele único caminho, naquela mesma estrada. Mas existem aqueles meios de transporte que são mais lentos e aqueles meios de transporte que são mais rápidos. São Luís de Montfort vai nos ensinar que a Santíssima Virgem é o caminho mais rápido, mais fácil e mais seguro, certo, de que você vai chegar até Jesus. De tanto que São Luís de Montfort fala aqui, a verdadeira devoção, ela leva sempre a Jesus, que é o último fim, ou seja, é o objetivo. Nossa Senhora é só um meio, mas o nosso fim último é Jesus. Deus abençoe você.
Não desista de se consagrar. Salve Maria. Salve Maria!